Olá pessoal, estamos aqui para mais um Fala Mestre. Hoje nós vamos falar sobre a resolução SEDUC número 4, do dia 11/1/2021. Essa resolução ela vai instituir um novo projeto aí para os professores, que é o projeto de assistência ao currículo. Ela é um pouco longa, em razão disso nós vamos acabar aí fazendo alguns resumos da resolução e analisar um pouco aí a questão de que se há mais trabalho para o professor, né, considera-se de que haverá um aumento aí da pecúnia, né? Então, nós vamos descobrir aí, analisando essa resolução, como é que vai funcionar. Como nós sabemos no Estado, muitas coisas, o que está escrito, depois quando chega na hora de fazer, muda. Bom, a resolução, ela tem no seu primeiro artigo a explicação do que trata esse projeto, né? É instituir o projeto de assistência ao currículo, o qual visa apoiar o desenvolvimento profissional dos professores, aprimorando seu conhecimento pedagógico para a implementação efetiva do currículo, por meio do aperfeiçoamento das práticas pedagógicas do professor, visando a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Então, esse projeto aí, ele será feito por um professor também, que vai acabar tendo uma função um pouco semelhante à do professor coordenador. E a finalidade aí é melhorar aí as questões pedagógicas nas escolas estaduais. Bom, o artigo 1, então, continuando nesse primeiro parágrafo, para fortalecer a implementação do currículo, as unidades escolares poderão contar com professores para o projeto de assistência ao currículo. Aqui eu deixei grifado o poderão, é bastante interessante porque não é uma obrigatoriedade as escolas terem esse professor PAC, né, que é o professor do projeto de assistência ao currículo. Elas poderão ter esse professor, mas sabemos que às vezes tem uma certa imposição para que ocorra, né, esse tipo de situação nas escolas. Parágrafo 2. A rotina de trabalho do professor do PAC, né, que é o projeto de assistência ao currículo, será de caráter formativo, prático e reflexivo, por meio de atividades estruturadas e formativas, junto aos seus pares, no apoio à formação durante a aula de trabalho pedagógico coletivo, ATPC, bem como oferecer apoio individualizado aos docentes para a melhoria do planejamento das aulas e de suas práticas pedagógicas. Então, o que nós teremos aí é um professor que vai auxiliar os outros professores no ATPC. Como sabemos, houve uma mudança no ATPC, o ATPC ele ficou longo ou centralizado em um dia para determinadas áreas. Esse tipo de estrutura do ATPC, ele prejudicou o coordenador. Por quê? Porque o coordenador ele tem que entender de ciências da natureza, ciências exatas, em linguagens. Nós sabemos que não é possível, né? Então, você coloca todos os professores na mesma área e o coordenador ajudar aí na formação desses professores. Então, tem que ser realmente uma pessoa muito dinâmica para conseguir fazer tudo isso. Como consequência, eles colocaram o quê? Vai separar um professor e esse professor que vai ajudar aí no ATPC o coordenador. Sobre as atribuições, que é o artigo 2. Apoiar o professor em plano de aula devolutiva, formativa, individualizada, sugestões, metodologia, didática, método ativo. Então já fica claro aí que você não vai poder fugir do método ativo. E essa prática do professor, né? Ele vai ter que apoiar aí para as aulas de dar devolutiva. Mas isso não quer dizer que ele não terá as aulas dele. Então, o professor ele tem as suas aulas e ele vai colaborar na aula dos outros professores. Parceria com o PC, observações de aula, oferecendo feedback. Coisa meio obscura, né? Como nós sabemos, o professor coordenador tem essa função de acompanhar aulas. Mas esse outro professor também vai ter a função de observar aulas, né? Então, além do professor coordenador, eu vou ter um outro professor, colega meu, acompanhando a minha aula. Então, fica meio estranho. Ações pedagógicas com o PC a partir de análise e observações, participação de ações formativas na EFAP, Diretoria de Ensino, que é a escola de formação, né, de professores,
mediar formação específica à sua área de atuação, articular com o PC formações que atendam os professores com apoios do PCNP. Então, veja que é bastante coisa, né? Que esse professor aí vai ter que fazer. E muitas coisas aí estão perpassando aquilo que seria a função do coordenador. Então, ele acaba tornando-se um subcoordenador na escola. Sobre os deveres. Conhecimento e disposição de aprender sobre currículo, implementação do currículo, planejamento, gestão de sala, metodologias ativas, de novo, né, metodologias ativas, protagonismo do aluno, intervenções pedagógicas para melhoria da aprendizagem. Aqui interessante, está falando de intervenções pedagógicas e já comentou ali atrás de observação de aula do professor. Ter as competências, gestão para o resultado, focando na atuação dos professores para resultados qualitativos e quantitativos, assumindo corresponsabilidade pelos resultados da escola. O fator aí interessante, né? O professor ele arca com a questão dos resultados, então ele vai ser corresponsável se a escola ficar abaixo aí nas provas. Continuação dos deveres, colaboração, empatia, escutativa, trabalho colaborativo, assertividade para feedback, devolutivas, propositivas, abertura para receber feedback, aprimorar, facilitação de grupos, mediar e promover desenvolvimento por meio de reflexão da metodologia, adaptação, resiliência, lidar com pessoas na diversidade, comprometimento, integridade, transparência e ética. Ufa, bastante coisa, né? Os deveres aí. Olha, eles continuam com os deveres do professor, né? Percebe-se que já está ficando até mais do que o Moisés recebeu de Deus. Ser reconhecido como profissional de referência para os gestores e professores da escola em que atuará como professor do projeto. Aí vem um parágrafo da EFAP, né, que vai desenvolver ações formativas. Então, eles vão fornecer subsídios para esse professor atuar. Então, o professor ele vai acabar funcionando como aquele leva e traz, né? A secretaria vai falar, ó, você tem que fazer isso, isso e isso, e o professor vai entrar no ATPC e falar, olha, vocês têm que fazer isso, isso e isso. Então acaba sendo, não há uma flexibilidade, eu acho que aí acaba, né, deixando um pouco de lado a questão da cátedra, que é importante, né? O Estado acaba vindo com uma coisa meio megalomaníaca, né? Nós temos uma solução e vocês vão implementar a solução. É um pouquinho perigoso, acho que os passos devem ser um pouquinho, né, mais vagarosos nesse sentido. Artigo 4º. Cada unidade escolar contará com carga horária para o projeto de assistência ao currículo, conforme o número de classes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, a ser distribuída entre os professores que atuarão no projeto na seguinte conformidade. A contagem, então, ela está centrada aí nos anos finais do fundamental e do médio. Aqui você tem a contagem e o número ali de professores que teremos, né? Então, se você tem de 10 a 19 classes dos anos finais ou 8 do ensino médio, você, com 300 alunos, você vai ter só um desses professores. Lembrando que é um para matemática e um para a língua portuguesa. Essas faixas vão crescendo até chegar a uma escola muito grande, em que você possuirá 3, né, desses professores. Os componentes curriculares serão do projeto são língua portuguesa e matemática. Aqui fica uma coisa interessante, que como nós sabemos, um professor fica difícil, porque normalmente são 2 ATPCs. Você tem um na parte da manhã e um na parte da tarde. Mesmo nos dias de língua portuguesa e nos dias de matemática. Então, esse professor do projeto, ele terá que estar nos 2 horários, ele vai fazer uma vez de manhã, outra vez à tarde. E aí, como é que fica o acúmulo dele, né? Se ele tiver acúmulo, ou então essas horas trabalhadas. Continuando, as aulas de trabalho pedagógico coletivo, o ATPC, né, e aulas de trabalho pedagógico em local livre, que é o ATPL, correspondente à quantidade de aulas atribuídas do projeto. Devem ser utilizados para exercer as atribuições relativas ao projeto. Perceba que o ATPL, que é esse horário livre, ele vai entrar na contagem do projeto. Então, o professor que já tem aula também, além de preparar a sua aula, ele também vai ter que preparar esse projeto. E esse ATPL que é usado, então, é o horário que você tem livre para fazer em casa, né, por exemplo, mas eles vão usar o ATPL como uma contagem.
os requisitos, né, para o cargo. Aqui é interessante para quem quiser participar aí desse projeto, é ser docente titular de cargo, né, OFA, um cargo horário total, possa ser contemplado na conformidade da legislação pertinente. E até mesmo o cara que está adido. Aqui é interessante, porque se a pessoa está adida na escola, ele pode aí pegar esse projeto, né? Se ele, eu não sei se ele quiser ou ele será obrigado a pegar, né? Não está bem claro. Mas se ele está sem aula, eu acho que é até interessante. Portador de licenciatura plena e habilitação, né? Ser selecionado pelo gestor, então será uma escolha individualizada, né? Não haverá uma impessoalidade, será uma escolha pessoal. Os readaptados poderão participar, né, desde que atendam aí ao perfil. Aí vem um parágrafo 2, que após esgotadas as possibilidades, né, aí eles poderão contratar os docentes da Lei 1093, que é o pessoal categoria O, então eles também poderão participar aí desse projeto. Parágrafo 3, cabe ao gestor da unidade escolar, em conjunto com os professores coordenadores, supervisor de ensino, a seleção dos docentes. Mas ele não deixa claro como vai funcionar isso, né? Se haverá uma votação, né? 2, 3 docentes que queiram participar, se terá uma eleição aí, como é que funciona, não está estabelecido. E o docente tiver aula atribuída, deverá exercer as atribuições específicas do projeto presencialmente na unidade escolar. Então, quem não tiver aula atribuída também, aparentemente, poderá pegar o projeto, mas irá para outras unidades. E o que é o caso do adido, né? E quem tem aula atribuída ficará na própria unidade escolar, que era o que eu estava comentando agora. Você já tem aula atribuída, você já tem sua sala, você já tem o seu planejamento, e agora você, quem pegar esse tipo de projeto aí, vai também, né, fazer uma ponte com os professores. Artigo 6. O professor do projeto não poderá ser substituído e perderá a carga horária atribuída caso inicie qualquer tipo de licença ou afastamento. Artigo 7. A carga horária do professor do projeto poderá ser cessada por solicitação do docente ou por proposta da equipe gestora. Às vezes, quando ele não cumpre, né, o estabelecido, ele pode ser cessado. O docente poderá ser reconduzido em continuidade para o ano letivo subsequente, desde que seu desempenho tenha sido considerado satisfatório. Interessante notar que em nenhum momento falou da grana. O professor vai receber mais para fazer isso, né? Talvez uma aula a mais que tem, ele vai receber. Mas não se fala de uma gratificação para esse professor. Porque ele está muito próximo aí de um trabalho de coordenador pedagógico junto aos seus colegas. Porém, ele não vai receber nada relativo a esse trabalho a mais que ele vai fazer. Então, isso daí é uma coisa aí para que esperemos aí uma posição do sindicato, né, dos professores, para sabermos, né, o quanto que haverá aí de ganho. Afinal, você vai aumentar a carga de trabalho do professor. O professor ele vai ter dois estresses, né? Ele vai ter o da sala de aula com os alunos e vai ter o estresse de trabalhar com o professor, que também não é fácil, né? Para quem é professor, sabe como funciona, é um público complicado também para você trabalhar, ainda mais questionar, né, dar feedback, observar a aula. Então, é uma corda bamba aí meio complicada, né? Um trabalho de funâmbulo bem difícil para o professor. E sabemos que muitos professores acabam se estressando, você tem assim síndrome de burnout. Então, seria legal que o Estado aí pensasse numa gratificação maior, né? Um incentivo, né, para esse tipo de trabalho do professor. Então, essa aí é a resolução 3. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos aí trabalhando aí com cada vez mais, tá comentando as resoluções. Qualquer dúvida, vai postando aí. Se tiver alguma crítica, pode postar também, tá bom? Então, um abraço, até a próxima.